E meus amigos, vamos aqui para mais uma aula de robótica industrial. Hoje vamos dar início ao estudo dos fundamentos da robótica. Então, como no outro vídeo, eu vou deixar um vídeo aqui. Se possível, vocês assistam esse vídeo, tá? Que ele mostra lá um braço robótico, tá? Para complementar o nosso estudo de hoje. Então, continuando aí da última aula, né? As máquinas robóticas, elas podem ser classificadas segundo critérios distintos. Por exemplo, elas podem ser agrupadas quanto à aplicação, quanto à cadeia cinemática, quanto ao tipo de atuadores, quanto à sua anatomia, né? Então nós vimos lá os robôs humanoides, por exemplo. Só que esse termo robô, ele não possui um significado único, né? Ele pode tanto representar um veículo autônomo, ou um robô humanoide, ou um simples braço com movimentos, né? Então, todos esses robôs que vocês estão vendo aqui na tela, então, aqueles carros da Tesla autônomos pode ser considerado como robô, aquele limpadorzinho de casa, aquele aspirador inteligente pode ser considerado como robô, tanto é que é chamado de robô aspirador. Um braço robótico, né, que são um dos principais tipos de robôs aplicados em indústrias, e os robôs humanoides também. O grau de interatividade com o agente externo permite classificá-los em totalmente autônomos, programáveis, sequenciais ou ainda inteligentes, tá? Então, nós temos esses três tipos de classificação quanto ao grau, e todas elas estão relacionadas aqui na parte de software, né? De software de controle, tá certo? Na parte de controle. Na parte de controle. Então, como vocês podem ver aqui na figura, a gente começa a ver como que funcionam os robôs, né? Então, basicamente, na indústria, o que vai ser mais utilizado vai ser o braço robótico, tá? Então, o braço robótico ele é muito utilizado na indústria. Então, basicamente, ele é composto da central de controle, ele é composto da central de controle, tá? Central de controle. Ele é composto dos atuadores, ele é composto dos sensores. Então a gente vai ter ali uma base, tá certo? Uma base. E a gente vai ter os elos e as juntas, tá? Então nas juntas nós teremos aqui motores, né, que são atuadores, tá? Não precisa necessariamente ser motores elétricos, ele pode ser um atuador linear, por exemplo, tá? Um atuador pneumático, um atuador hidráulico. E aí nós teremos também sensores, né, para controlar esse movimento. E nós teremos também, por último, o punho, e no punho também nós teremos motores e sensores, tá? Então, como vocês podem ver, né, basicamente a construção do robô, tanto sendo ele um braço robótico, ele sempre vai ter esses elementos, tá? Ele vai ter controle, ele vai ter atuadores e ele vai ter sensores. Então, ele vai ser um sistema de malha fechada ali, retroalimentado, executando, toda hora tentando executar de forma perfeita o programa para o qual foi programado, né? Então, o que a gente vai entender como robô aqui nesse curso? A gente vai entender que são máquinas projetadas para substituir o trabalho humano em situações de desgaste físico ou mental, ou ainda situações perigosas, repetitivas no processo produtivo em indústria, tá? Então, como a gente está falando de robôs industriais, a gente está falando sobre esse tipo de robô. E aí, com isso, né, nós vemos que nessa terminologia empregada aqui, o robô será composto de um circuito eletrônico computadorizado, de um controle e um mecanismo articulado, denominado manipulador, mas, né, para robô, em geral, tá? Em geral, nós podemos utilizar nomes como robô, braço mecânico, mecanismo robótico, manipulador, manipulador mecânico, manipulador robótico, etc.
Então, para a gente entender melhor aí como funciona essa tecnologia robótica, a gente vai ter que analisar alguns fatores que caracterizam os manipuladores, tá? Em grande parte, nós temos a configuração do braço mais adequada a uma dada automação, tá certo? Então, dependendo do tipo de anatomia, tá certo? Do tipo de anatomia, de volume de trabalho, de sistema de acionamento, de sistema de controle, de desempenho, de precisão, de órgãos terminais, de sensores e de programação que você necessita, nós teremos aí um tipo de robô. E o que que vai determinar isso? A aplicação. A aplicação. Então vamos começar aqui estudando a anatomia do braço robótico, tá? Então o braço robótico, ele é composto pelo braço, punho e base, tá certo? Então o braço, como nós já vimos, né, nós temos os elos, tá? Nós temos os elos. Esses elos, eles são unidos por juntas, tá certo? Por juntas. E essas juntas, elas possuem sensores e possuem atuadores, tá? O movimento desses braços, eles podem se movimentar em alguns graus de liberdade. Eles podem se movimentar em alguns graus de liberdade. O que que vai ser o grau de verdade? Você tem que imaginar, tá? O movimento do punho, da garra, a parte final do robô, tá? O que vai executar realmente ali, fazer a atividade que você quer, e você vai ver que que forma ele é capaz de fazer no espaço, tá certo? Que forma ele é capaz de fazer no espaço. Se ele é capaz de fazer, por exemplo, apenas uma linha ou apenas um círculo, a gente diz que ele vai ter 1 grau de liberdade, tá certo? Se ele for capaz de fazer uma área qualquer, uma área planar, a gente diz que ele vai ser capaz de fazer 2 graus de liberdade. E se ele for capaz de fazer uma esfera, por exemplo, um cilindro, fazer um prisma, a gente vai dizer que ele tem 3 graus de liberdade. 3 graus de liberdade. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui de 1 grau de liberdade, tá? Então imagine essa base fixa. E aqui imagine uma base circular, com esses dois elos rotativos. Então ele pode fazer aqui um movimento. Ele pode fazer, por exemplo, uma esfera, pode fazer um domo. Então esse aqui tem 3 graus de liberdade, tá? Esse aqui só pode fazer um círculo, só pode andar aqui, ó. Só pode andar aqui, ó. Como se ele só pudesse fazer uma linha, tá? Ele não pode preencher essa parte aqui. Então ele tem 1 grau de liberdade. Quanto às juntas, existem vários tipos de juntas. Existem vários tipos de juntas. Existem alguns modelos de juntas já que são muito empregados na indústria, tá? Então você consegue inclusive fazer intercambiação de alguns modelos. Existem algumas normas, tá? Onde nós temos aí alguns modelos de juntas para determinada capacidade de carga, para determinada velocidade. Você escolhe já um tamanho, material específico da junta, tá? Então tem algumas padronizadas, mas nada impede que seja construída uma outra mecânica para você ter os movimentos desejados. Porém, alguns tipos das juntas mais importantes aqui, nós temos aqui, por exemplo, a junta prismática ou linear, tá? Então, essa daqui, ela move-se em linha reta, tá certo? Ela move-se, ela é prismática ou linear, ela se move em linha reta, tá? Linha reta, tá certo? Ó, o movimento dela aqui, ó. Então ela vai fazer esse movimento, tá? Então imagina essa aqui é cinza, posição 1, mais clarinho aqui, posição 2, tá certo? Nós temos a junta rotacional, tá? Também rotativa. Então aqui, ó, posição 1, posição 2, né? Posição 2. Ou ao contrário também. Então imagine que ela faz esse movimento, ó, tá? Esse movimento. Então se o punho tivesse aqui, ele ia fazer só esse movimento aqui, ó.
ou seja, ela pode fazer um círculo. Então é 1 grau de liberdade. Nós temos também a junta esférica. Essa junta esférica aqui, ela funciona com a combinação da junta prismática, da rotativa, tá? Junta prismática e da rotativa. E... Não, na verdade eu me confundi. Ela funciona como se fosse três juntas rotativas, tá certo? Desculpa. Ela funciona como se fosse 3 juntas. Imagina aqui a ponta dela. Então ela pode fazer esse movimento. Pode fazer esse movimento, tá? Ela pode fazer esse movimento. Fazer esse movimento aqui, fazer um círculo aqui, fazer um círculo menor aqui. Ela pode executar também. Ou seja, ela pode fazer aqui um domo, né? Ela pode executar um domo, tá? Pode executar um domo. Um domo, aquela figurinha que é meia esfera. Então ela tem 3 graus de liberdade. Nós temos a cilíndrica, tá? Então, observe. Ela está aqui nessa posição. Ela pode descer, ó. Ela desceu e veio para cá, ó. Ela desceu e veio para cá. Então, se você observar, ela pode fazer aqui um rotativo e ela pode também subir, né? Ou seja, ela pode formar um cilindro. Então, esse nome, por isso ela recebe esse nome, cilíndrica. Ela tem 2 graus de liberdade. A junta planar também tem 2 graus de liberdade, tá certo? Ela, por exemplo, ela pode correr aqui, ó, essa daqui, né? Ela tem 2 graus de... Ela pode correr aqui, ó. E ela também pode correr aqui, ó. Formando aí uma área. Então ela tem 2 graus de liberdade. Na verdade, a junta planar, ela é composta de 2 juntas prismáticas, tá certo? Ela é composta de 2 juntas prismáticas. E nós temos o fuso também, que pode converter movimento rotacional em movimento linear, tá? Movimento rotacional em movimento linear. Então aqui, como vocês podem ver, a junta prismática atuando, tá? Observe que ela só tem um movimento. Imagine aqui uma garra nessa ponta, ela só vai para cima e para baixo. Já a junta rotativa, imagine essa parte aqui, ó. Só essa parte de baixo aqui da base. Então essa base ela só gira, tá? Ela só gira, na verdade essa base aqui, ó. Ela só gira. Ela só faz essa rotação, tá certo? Mas se você utilizar essa rotação, mais essa outra junta rodando dessa forma, e mais essa outra aqui, ó, com essa união você pode fazer uma junta esférica, né? Que é o movimento que esse braço poderá fazer completo, né? Então, mas a gente não pode considerar tudo como uma junta, mas assim, unindo várias juntas, é possível ter uma junta esférica. Aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui um exemplo aqui de aplicação de uma junta cilíndrica, tá? Uma junta de vazamento aqui para botar a tampinha da garrafa numa indústria de bebidas, tá certo? Então observe como que ela funciona. Ela consegue descer e girar, tá? Descer e girar. Aqui nós temos aqui um exemplo de junta esférica, tá? Então, essa aqui, por exemplo, é um exemplo de junta esférica que ela não motorizada, tá certo? Ela serve só de apoio ali para o sistema. E essa outra aqui do lado, também conhecida como junta homocinética, ela pode ser utilizada como junta esférica, tá? E ela pode repassar o movimento adiante, tá certo? Então são 2 formas aí de junta homocinética possíveis de construção para braços robóticos. Aqui nós temos uma aplicação de junta planar, né? Na verdade nós temos aí uma junta planar, tá? E mais uma outra junta prismática para poder executar um movimento em 3 dimensões aqui, que é o que existe em algumas impressoras 3D. Aqui nós temos o fuso, né? Então você girando
girando aqui, você consegue fazer esse movimento linear, tá? Então o fuso também é muito utilizado em automação, em robôs, tá certo? O interessante do fuso, ele é muito utilizado quando você quiser precisão, porém você vai ter uma baixa velocidade comparado aos outros tipos de transmissão. E aqui nós temos aqui os esquemas das juntas, nós temos, por exemplo, a junta linear, olha a representação dela, tá certo? Então, por exemplo, aquele pistãozinho pneumático, ele pode ser utilizado como uma junta linear. Nós temos uma junta torsional, tá? Uma junta torsional, ou seja, que ela faz torção, ó. Imagine, nós temos aqui a entrada e a saída fazendo torção, ó, como se fosse torcer uma roupa, tá certo? Nós temos aí a junta rotacional, então nós temos aqui a entrada, aí em relação à entrada essa junta ela forma um ângulo, tá? Ela temos a junta revolvente, então observe a diferença entre as duas, é que na revolvente nós temos aqui que as duas estão perpendiculares, tá? Então imagine, essa aqui está no eixo Z e essa aqui está no eixo Y, tá certo? Tá no eixo Z, essa aqui tá no eixo Y. Então, elas sempre vão estar perpendiculares, não importa a posição da saída, não importa, sempre vão estar perpendiculares. Então, essa aqui é a representação, tá? Na rotacional nós temos um angular entre elas e na revolvente nós sempre temos 90 graus entre elas, tá certo? Sempre temos 90 graus entre elas. E aqui, como vocês podem ver, nós temos algumas configurações, ó. Por exemplo, esse braço aqui, ele tem uma junta revolvente, porque sempre vai ter aqui uma perpendicularidade, tá? Aqui temos outra junta revolvente, né? Outra junta revolvente, ó. Observe a figura, 90 graus. Aqui nós temos uma junta rotacional, ó. Rotacional. Então, esse braço manipulador, ele vai ser chamado de VVR, tá? VVR. E aqui do outro lado, nós temos um exemplo do VRR. Então, só mudamos essa aqui do meio para outra rotacional. Então, nós temos o VRR. Então, os graus de liberdade do robô, tá? Como eu falei, vai depender da forma como o manipulador consegue imprimir no espaço ao seu redor, tá? Então, por exemplo, a impressora 3D, ela tem quantos graus de liberdade? Ela vai ter 3 graus de liberdade, porque ela consegue imprimir formas tridimensionais, tá? Então, dessa forma, ela tem 3 graus de liberdade. Os movimentos robóticos, eles são conhecidos como movimento transversal, tá? Movimento vertical do punho para cima e para baixo. Esse é o chamado de vertical transversal, né? O rotacional transversal, movimento do punho horizontalmente para a esquerda e para a direita, tá? Então, rotacional transversal. Radial transversal, então movimento de aproximação ou afastamento do punho, tá? A aproximação ou afastamento do punho é chamado de radial transversal. Roll ou rolamento, rotação do punho em torno do braço. Pitch ou afage, rotação do punho para cima ou para baixo. E o yaw ou guinada, rotação do punho para a esquerda ou para a direita. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos uma guinada. Aqui nós temos uma arfagem ou pitch, né, que é a rotação do punho para cima ou para baixo. Então, esse cara aqui rodando essa junta, o punho vai fazer isso, tá? Na guinada, a rotação do punho para a esquerda pode. Esse cara aqui rodando, o punho vai fazer isso, tá certo? O punho vai fazer isso. E o rolamento, né, que ele vai fazer o quê? Vai fazer o punho girar, ó. Fazer o punho girar. Então, o rolamento é esse daqui, ó, tá? Rolamento é esse daqui. Por fim, nós temos aí a classificação segundo a cadeias cinemáticas, tá? Cadeias cinemáticas.
Então, uma das principais características do braço industrial é sua capacidade de carga, tá? Isto é, qual é o peso máximo que ele consegue manipular sem que sua precisão seja afetada, tá? Então, ele tem que manipular o peso sem que a sua precisão seja afetada. Então, dependendo dessa capacidade máxima, você vai ter alguns tipos de robôs, tá? De cadeias cinemáticas. A ideia de fechar, deixar uma cadeia cinemática ou aberta é melhorar a capacidade de carga do motor, tá? Então essa é a função principal. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, o robô de cadeia cinemática aberta, tá certo? O robô de cadeia cinemática fechada, ou seja, robô de cadeia cinemática aberta só tem um caminho para controle. Robô de cadeia cinemática fechada, nós temos aqui, ó, dois caminhos para controle, tá? Dois caminhos. Isso aumenta aqui a capacidade de carga, E a mista, onde nós temos parte com um caminho e outra parte com dois caminhos, tá? Outra parte com dois caminhos. Representação esquemática das junções e articulações não motoras, tá? Então, por exemplo, aquela junta esférica ela pode ser considerada como uma rotação não motora, tá? A homocinética motora, tá certo? Então a representação é a mesma, tá certo? Vocês podem ver, a diferença é que nós vamos fazer aqui, tá? Os desenhos menores, tá certo? Das juntas, vamos fazer menores, tá? Então se tiver um desenho de um manipulador robótico que você estiver fazendo esquema para construir, a parte maior vai ser a junta motorizada e a bolinha menor vai ser a junta não motorizada. Então terminamos por aqui, tá? Essa aula, continuaremos na próxima aula, os fundamentos de robótica, tá certo? Mas por hoje já é suficiente. Deixei o exercício aí para vocês, tentem fazer ele. Eu vi que no último poucas pessoas fizeram, tá? Não deixem acumular, porque apesar de ser exercícios que levam pouco tempo para fazer, tá? Uma aulazinha tranquila, se você deixar acumular, vai ficar bem difícil depois. Um forte abraço e bons estudos.